Bom, a próxima coisa é em relação à sua máquina diretamente, né? A gente está aqui com vários exemplos, mas eu acho que uma coisa importante é você conhecer o básico sobre a sua máquina, né? Você não precisa dominar ela no início, é claro que você não vai conseguir fazer isso, né? Nem é possível se você ainda não usou, mas você precisa saber o básico. Por exemplo, uma serra tico-tico. Eu preciso saber, por exemplo, das máquinas, quem é que tem base de apoio. A serra tico-tico tem uma base, então ela vai trabalhar sempre apoiada. E não vou trabalhar com ela fugindo aqui, maluca no espaço, tá? A mesma coisa a serra circular, ela tem uma base, certo? Aqui, ó. Então você vai apoiar isso aqui na madeira para fazer o corte. A tupia, mesma coisa, ela tem uma base de apoio. Já a esmerilhadeira, ela não tem base de apoio, tá? Você vai operar ela realmente no ar, tá? Entre aspas, assim. Você não vai apoiar ela para operar. Isso tem até um detalhezinho aqui, sabe? Porque é o seguinte, a base, ela dá estabilidade para a ferramenta. Quando você não tem uma base, você tem a tendência de girar assim. Você pode vir a fazer esse giro, tá? E aí que a máquina dá uma travadinha, aí que ela começa a fazer um barulho diferente. E aí que o disco pode até vir a quebrar, tá? Isso não vai ser um impeditivo para você usar a máquina, porque você vai no início fazendo muito devagar, para ir sentindo como é que a máquina está sendo, como é que ela vai fazendo, que barulho que ela faz, como é que é a usinagem, né? Isso você vai começar bem devagar já já. Mas vamos lá, quando você não tem essa base de apoio, você precisa ficar bem mais ligado nessa inclinação da ferramenta, tá? É claro que com a base você também precisa prestar atenção, porque eventualmente pode ser que você incline a base sem querer, tá? Mas vamos lá, então, a máquina tem base de apoio? Que ferramenta que ela vai usar? Qual é a direção do corte dela, tá? Geralmente a gente empurra a máquina para frente, tá? Mas, por exemplo, a tupia, ela é uma fresa aqui, né? Ela é um eixo que gira. Então você pode cortar ela tanto com a madeira aqui na sua direita empurrando, quanto com a madeira na sua esquerda puxando. Existe uma direção certa, né? Você, se eu não me engano, é com a madeira na direita você puxa, porque a rotação da fresa, enfim, tem uma questão da fresa vir contrária à madeira, mas isso é um detalhe que eu não vou entrar agora, tá? Então, você tem que conhecer minimamente a sua máquina, né? Base, qual é o tipo de ferramenta, como é que ela opera, né? Então a fresa, ela é gira, então ela é como se fosse uma broca, né, de furadeira, que faz corte. Se você andar com ela, ela corta, ela rebaixa, ela fura, ela faz rasgo. Uma ferramenta extremamente versátil, né? Então, aqui, a serra circular, ela trabalha com um disco, ao contrário da serra tico-tico, que trabalha com uma lâmina. Então, a lâmina, ela é uma peça muito mais fina, que ela te proporciona cortes curvos. Você pode e deve curvar, né, a tico-tico para fazer cortes. Já a serra circular, não. Você não só não pode, como não deve, enfim, pode até causar algum acidente você inclinar a serra circular, porque o disco dela é uma lapa de metal que não permite esse tipo de inclinação. E aí a gente vai para um outro ponto aqui. Beleza, como é que eu opero essa máquina? Eu opero ela à mão livre ou preciso de uma guia, de um batente? E aí você pode estar se perguntando, pô, mas eu nem sei operar a máquina, o que que é isso? O que que é guia? O que que é batente? Calma, tá? Eu precisei falar sobre isso por causa dessa máquina aqui, ó. Nenhuma delas vai necessitar de uma guia ou de um batente. É claro que para você fazer um corte reto com a serra tico-tico, vai ser muito bom você ter uma guia, né, para ela passar bem retinho ali. Para você fazer uma usinagem reta com a tupia, você vai precisar de uma guia, né, para você correr reto e ela fazer o corte reto. Mas elas, se você não operar com guia, né, o que é a guia? A guia é quando a gente tem um pedaço ou de madeira ou de alumínio bem reto e a gente vai encostando a nossa máquina ao longo do corte, ao longo da usinagem. Então eu tenho aqui a tupia, ó. Se eu quero fazer um rasgo reto aqui, eu preciso de uma guia para bater aqui e fazer o meu corte reto. Se eu tentar ir à mão livre, eu nunca vou fazer esse corte reto. Vai sair todo porque, como eu falei, a fresa joga para tudo quanto é lado e ela realmente precisa de um guia para ser reta, tá? Agora, a serra circular manual, apesar de ter gente que até hoje opera ela sem batente, sem esse batente lateral, né? Essa máquina aqui precisa de um batente lateral. Por quê? Como eu falei, o disco é uma lapa de metal que não permite curvas assim, né? Ele tem um discão reto aqui, não permite que você curva, ele só permite reto, um corte reto. Então, se você não tem a guia, tem algumas coisas que acontecem. Primeiro, o seu corte vai sair mal acabado. Segundo, ele não vai sair completamente reto. E terceiro, se esse não completamente reto, né, se a máquina quiser inclinar um pouquinho mais, o disco pode travar e pode ocorrer um acidente. Então, essa máquina daqui, a serra circular manual, para você operar ela na mão livre, você vai precisar
de um batente ou de um trilho, né? Algumas máquinas têm um trilho que você encaixa e já vem bem certinho para ela fazer esse tipo de movimento, né? Um corte reto perfeito. Mas ela precisa, tá? Então, esses pequenos detalhes básicos sobre as máquinas você vai precisar saber para operá-las com segurança. Não tem muito jeito, você precisa de um pouco de informação. Como eu falei a respeito da esmerilhadeira, ela não tem uma base de apoio, então você tem que tomar muito cuidado para você não inclinar o corte na hora que você for fazer, tá? Aqui é, entre aspas, a mesma coisa, tá? Ela tem uma base de apoio, apesar dessa não ter, só que ela não tem um batente que vem com ela, né? Tem até um acessório aqui muito ruim, mas você precisa de um apoio lateral para também não fazer essa inclinação, porque são discos. Os discos, quando cortam, não permitem inclinação, tá? Ao contrário aqui da lâmina de serra, beleza?